A maioria das mulheres já passou por isso. Você sente demais, se entrega demais, e mesmo assim, parece que precisa se justificar o tempo todo. Justificar porque chorou, porque sumiu, porque disse não, porque está triste, cansada, silenciosa. E quanto mais você tenta explicar, mais parece que está errada. Como se seus sentimentos precisassem ser traduzidos para terem validade. Como se você tivesse que entregar um dossiê emocional toda vez que sua intensidade assustasse alguém. E aí um dia você para. Mas não para com raiva. Você para com maturidade. Porque percebe que está desperdiçando sua energia com quem não quer escutar. Só quer argumentar. Carl Jung dizia que o sofrimento mais profundo nasce da tentativa de ser aquilo que os outros esperam de nós. E uma mulher que vive se explicando, vive na tentativa de caber num molde que não foi feito para ela. Esse é o início da desconexão com a própria alma. É quando ela tenta conter sua verdade para ser aceita. É quando ela se molda à expectativa alheia, enquanto perde os contornos do que realmente é. Mas um dia, isso cansa. Porque toda vez que você precisa explicar que não está bem, que precisa de mais atenção, de mais presença, de mais verdade, e o outro faz parecer drama, exagero ou sensibilidade demais, algo dentro de você começa a morrer. Não é a voz que silencia, é a confiança em si mesma. E é isso que ela aprende a proteger. Quando a mulher para de se explicar, ela está, na verdade, se protegendo. Está dizendo para si mesma: não vou mais me convencer de que o que sinto é inválido só porque o outro não sabe lidar. Ela entende que não precisa mais justificar o que sente, porque sentimentos não precisam de justificativa. Eles só precisam ser respeitados. E se o outro não respeita, ela não insiste, ela não briga, ela não discute, ela não monta defesas intermináveis. Ela apenas se cala. E esse silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é frieza, é sabedoria. É o limite silencioso de quem já se cansou de se perder, tentando ser aceita. Jung também dizia: aquilo que negamos em nós nos aprisiona. E a mulher que vive se explicando está constantemente se negando. Negando sua sensibilidade, sua intuição, sua intensidade. Ela aprendeu que mostrar emoção demais afasta. E por isso, muitas vezes, se escondeu dentro de si mesma. Mas esconder-se dói. Dói muito mais do que ser rejeitada. Porque é uma rejeição vinda de dentro. E ela chega num ponto em que isso não é mais sustentável. Ela acorda um dia e entende. Quem precisa de legenda para entender o que ela sente? Não está preparado para a mulher que ela é. Então ela se recolhe. Não por vingança, mas por amor próprio. Ela para de avisar que vai embora. Para de justificar o porquê de não responder tão rápido. Para de explicar por que não aceita mais menos do que merece. Ela simplesmente vive, com leveza, com presença, com silêncio. E esse silêncio, aos poucos, vira uma espécie de filtro. Os que tentavam controlar, afastar ou distorcer, vão embora. E quem é capaz de escutar o que não foi dito, se aproxima. A mulher que para de se explicar começa a atrair pessoas que sentem, e não apenas ouvem. Pessoas que enxergam, e não apenas olham. Pessoas que respeitam, mesmo sem entender completamente. Porque ela não quer mais ser explicada. Ela quer ser sentida. E isso não se ensina, se percebe. Esse é o primeiro grande efeito de quando ela para de se justificar. Ela se liberta da prisão de ser compreendida o tempo todo e passa a se nutrir da paz de simplesmente ser quem é. Ela troca o convencimento pela presença, troca o argumento pela coerência, troca a pressa de ser aceita pela paciência de ser descoberta, por quem realmente quiser ver. Ela já não entra mais em conversas para provar que é digna. Ela já não escreve textos enormes para dizer que está ferida. Ela já não tenta traduzir cada lágrima. Ela apenas vive o que sente. E quem tiver sensibilidade vai perceber. E quem não tiver, tudo bem. Ela já não tenta mais carregar ninguém pela mão. Ela percebe que a verdadeira paz vem quando o silêncio não precisa mais ser explicado.
quando a ausência não precisa mais ser justificada, e quando a sua escolha de se preservar é um ato de amor por si mesma. Esse é o começo da mulher que não se curva mais, que não se encolhe mais, que não se esforça mais para parecer aceitável. Ela está cansada, mas está desperta, e isso muda tudo. O silêncio virou a nova linguagem dela, depois de tantas palavras desperdiçadas, tantas tentativas de explicar o que sentia. Ela aprendeu que quem realmente se importa percebe, quem quer de verdade se aproxima, e quem respeita, escuta até o silêncio. Esse foi o momento mais libertador da vida dela, o momento em que ela entendeu que não precisa mais verbalizar tudo para ser levada a sério, porque agora o silêncio é a nova linguagem dela. Ela não precisa dizer que está decepcionada. O afastamento fala por ela. Ela não precisa explicar que está cansada. A energia dela muda, a postura muda, o olhar muda, e quem quiser continuar fazendo parte da vida dela vai sentir, mas nem todos vão compreender. E, sinceramente, ela não espera mais que compreendam. Antes, ela se contorcia para justificar um sentimento. Agora, ela apenas sente. E se o outro não sabe lidar com isso, ela entende que o problema não é dela. É do outro que nunca aprendeu a lidar com sentimentos reais. Carl Jung falava da sombra como o conjunto de aspectos que o ego rejeita em si mesmo. E muitos homens, por exemplo, não suportam o silêncio de uma mulher assim, porque nesse silêncio eles se deparam com suas próprias sombras. A culpa, a ausência, a omissão, a frieza emocional. Ela não grita mais, mas seu silêncio é um espelho, e nem todos estão prontos para se ver. Ela aprendeu que explicar-se demais é um tipo de prisão. É uma forma sutil de implorar por compreensão, de tentar ser amada por alguém que nem sequer quer escutar. E isso cansa a alma, porque uma mulher que precisa se explicar o tempo todo vive em tensão constante. Será que ele entendeu o que eu quis dizer? Será que estou sendo clara? Será que falei demais? Será que fui dura demais? E aos poucos, essa tensão vai transformando a mulher numa versão reduzida de si mesma. Ela vira uma personagem, a que sorri mesmo com o coração em pedaços, a que se justifica antes mesmo de ser questionada, a que vive tentando equilibrar tudo, mas nunca se sente em paz, até que ela silencia. E o silêncio não vem de um dia para o outro. Ele é construído com decepções, com ausências, com desvalidações repetidas. Ela vai se calando aos poucos, vai diminuindo a intensidade das palavras, vai se recolhendo até que percebe que não precisa mais tentar ser entendida por quem nunca fez esforço para entendê-la. Ela para de enviar textos longos, de justificar ausências, de dar explicações para suas escolhas, de se desculpar por ser como é. Ela apenas vive. E viver com verdade é a forma mais poderosa de ser compreendida por quem realmente merece. Meu silêncio não é frieza, é respeito por tudo que já tentei explicar e nunca foi ouvido. Se essa frase é sua também, escreve aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Essa mulher se tornou firme, mas não rígida, doce, mas não submissa, afetuosa, mas não carente, presente, mas jamais disponível para qualquer tipo de tratamento. E isso assusta. Assusta quem ainda espera que a mulher seja previsível, que aceite tudo calada, ou que grite para provar algo. Mas ela não grita mais, ela não pede mais, ela não insiste mais. O que ela faz? Ela mostra, com a ausência, com a presença seletiva, com um olhar que não suplica mais, apenas observa. Ela entendeu que cada vez que se explicava demais, se diminuía. E agora ela quer se expandir, quer respirar com leveza, quer conviver com quem tem sensibilidade para escutar o que não foi dito. Essa nova linguagem que ela fala, o silêncio emocional, não é uma fuga, é uma escolha. A escolha de não desperdiçar mais a própria energia tentando convencer alguém de que o que ela sente tem valor. Ela já sabe que tem, e isso basta.
Ela não precisa mais repetir que está ferida. Ela apenas se afasta. Ela não precisa mais provar que é uma boa mulher. Ela apenas é. E isso se mostra no cuidado com que trata a si mesma. E nesse movimento silencioso, ela começa a se cercar de quem realmente percebe. Percebe quando ela muda o tom, quando ela precisa de espaço, quando ela não quer conselhos, só um abraço, quando ela não precisa ser consertada, apenas escutada. E quando ela encontra alguém assim, ela floresce. Porque o amor, quando é maduro, não exige explicações excessivas. Ele acolhe, ele escuta, ele sente. E ela só quer isso agora, ser sentida por inteiro, não compreendida por metades. Quando ela para de se explicar, o mundo muda ao redor. Algo curioso acontece quando uma mulher para de se explicar. O mundo começa a tratá-la de forma diferente. Não porque ela se impôs com força, mas porque sua energia mudou. Ela não está mais no modo de justificativa, está no modo de presença. Antes ela dizia, desculpa, estou sensível hoje. Agora ela simplesmente se permite sentir. E quem estiver por perto, que saiba respeitar. Antes ela explicava por que sumiu. Agora quem quiser fazer parte da vida dela, precisa ser atento o suficiente para perceber os sinais. Ela não vai mais traduzir cada detalhe da alma. E essa mudança é quase invisível, mas profundamente sentida por quem convive com ela. O tom da voz dela muda. A forma como ela se posiciona muda. Até o jeito de caminhar se transforma. É como se ela dissesse com o corpo, eu não vim mais me provar, eu vim me viver. E quem percebe isso, começa a tratá-la com mais cuidado, mais respeito, mais presença. Porque ela não avisa que vai embora. Ela vai. Não grita que está ferida. Ela se afasta. Não se justifica por ser intensa. Ela é. E ser é um poder que não precisa de legenda. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que se é. E quando uma mulher para de se explicar, ela finalmente entra nesse processo. Ela já não precisa que o outro a compreenda para saber que está certa. Ela já não se perde tentando traduzir o que sente. Ela apenas confia na própria intuição. E essa confiança é silenciosa, mas poderosa. Ela não confronta. Ela observa. Ela não debate. Ela escolhe. E cada escolha que ela faz agora vem de um lugar muito íntimo. O lugar onde ela aprendeu, na dor, que se justificar demais é o caminho mais curto para perder a si mesma. Ela não está mais disposta a pagar esse preço. Então ela muda. Mas não muda o tom de voz. Muda o tom da alma. E isso muda tudo. As pessoas à sua volta começam a sentir que há algo diferente. Um tipo de dignidade emocional que não se impõe com palavras. Um tipo de limite que não precisa ser gritado. Um tipo de presença que não pede licença para existir. Essa mulher não entra num ambiente tentando agradar. Ela entra sendo. E por ser, causa efeito. Ela não força conversas. Não insiste em ser ouvida. Ela fala quando sente que a escuta. E se não há, silencia. Mas não aquele silêncio magoado de quem espera que alguém pergunte. É o silêncio pacífico de quem não precisa mais ser compreendida para continuar sendo inteira. Esse tipo de mulher assusta. Não porque seja dura, mas porque é verdadeira. E a verdade, quando é vivida com tanta naturalidade, vira um espelho. Quem está perdido de si mesmo se incomoda. Quem vive de aparências se sente ameaçado. Quem ainda manipula com palavras bonitas, desiste rápido, porque ela não se encanta com discurso. Ela percebe intenções. E se a intenção não for leve, clara, sincera, ela se afasta antes mesmo de se machucar. Ela aprendeu a ver os sinais. E mais do que isso, aprendeu a respeitá-los. Não força mais onde não há espaço. Não se insere onde não é bem-vinda. Não oferece mais energia onde não há reciprocidade. E essa postura muda tudo. Pessoas que antes a tratavam com descaso passam a perceber a ausência. Homens que antes testavam seus limites, agora hesitam.
Amizades que haviam como boazinha demais sentem que agora há uma força que impõe respeito. Mas nada disso foi dito em voz alta. Foi o silêncio que ensinou. Foi o silêncio que moldou a nova versão dela. Porque agora ela entendeu. O que precisa ser constantemente explicado não está sendo realmente aceito. E o que é aceito de verdade não precisa de tantas palavras. Quando ela para de se explicar, finalmente se encontra. A maior descoberta dessa mulher não foi sobre o outro, foi sobre ela mesma. Ela passou tanto tempo tentando ser entendida, tanto tempo explicando o que sentia, o que queria, o que doía, que por um momento esqueceu de sentir por ela mesma. Mas quando ela parou de se explicar, tudo mudou, porque finalmente ela começou a se ouvir, sem precisar validar tudo com a resposta do outro, sem precisar da aceitação alheia para se sentir inteira. E essa foi a grande virada. Ela percebeu que não precisa mais que ninguém a compreenda completamente, desde que ela mesma se compreenda com clareza. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E ela despertou. A mulher que parou de se explicar começou a se encontrar nos espaços de silêncio, no caminhar desacelerado, na solidão escolhida, na recusa de conversas que drenam, de relacionamentos que confundem, de lugares que desrespeitam. Ela passou a respeitar o próprio tempo, a escutar as próprias pausas, a dar valor aos próprios sentimentos, mesmo que ninguém mais os valide. Ela percebeu que sua sensibilidade é um dom, que sua intensidade é um tesouro, que sua forma profunda de sentir não é exagero, é conexão com algo maior. E quando essa percepção se assentou, ela parou de pedir licença para ser quem é. Ela não ficou egoísta, ela ficou lúcida, ela não ficou fria, ela ficou seletiva, ela não ficou orgulhosa, ela ficou curada. E essa cura não veio com mágica, veio com cansaço, com tentativas falhadas, com lágrimas, com noites em que ninguém a entendeu, nem mesmo ela. Mas agora ela entende, e isso é suficiente. E quanto mais ela se entende, mais começa a atrair pessoas que também se entendem, pessoas que não a forçam a se explicar, pessoas que sabem sentir sem precisar de palavras, pessoas que percebem os silêncios, os gestos, os olhares, porque é assim que os vínculos reais nascem, não da necessidade de convencer, mas da liberdade de simplesmente ser. Ela começa a se cercar de gente que não a esgota, que não exige justificativas para cada gesto, que não interpreta seu silêncio como indiferença, mas como um momento de recolhimento. Ela não se encaixa mais em lugares onde precisa se resumir. Ela quer transbordar, e só transborda onde há profundidade. E quando ela para de se explicar, o que antes era visto como demais, agora começa a ser visto como precioso. A intensidade que afugentava os rasos, agora encanta os profundos. A sensibilidade que incomodava os insensíveis, agora inspira os despertos. A firmeza que antes era chamada de arrogância, agora impõe respeito. Ela parou de se diminuir para ser amada, e no processo, acabou sendo amada por quem tem a grandeza de amar alguém por inteiro. E não é que ela se tornou outra pessoa, ela apenas voltou a ser o que sempre foi, sem pedir desculpas por isso. E quem não souber lidar com isso, pode ir. Ela não guarda rancor, não deseja o mal, mas também não faz mais questão de insistir, porque agora ela tem algo muito mais valioso do que aprovação. Ela tem paz. E paz, ela aprendeu, nunca exige explicações. Apenas se sente. Ela não precisa mais se sentar para justificar onde esteve. Ela não precisa mais relatar as razões por trás das suas escolhas. Ela não precisa mais inventar palavras para tentar suavizar o impacto de sua própria clareza. Ela descobriu que quando alguém te ama de verdade, não precisa de explicações, precisa apenas da sua verdade. E a verdade dela está mais limpa agora, mais madura, mais direta. Ela não tem medo de parecer ruim por se colocar, porque o medo de ser mal interpretada
já não domina suas decisões. Ela já entendeu que mesmo que diga tudo certo, com o tom certo e o olhar certo, quem não quiser escutá-la continuará distorcendo. Então ela escolhe a paz. Ela se comunica com serenidade. E quando percebe que não há abertura do outro lado, ela não força. Ela simplesmente recolhe a palavra e entrega o recado com a atitude. E aí está o segredo mais transformador de todos. As atitudes dela agora são a nova explicação. O respeito que ela tem por si mesma já mostra o quanto ela não tolera mais desrespeito. O jeito como ela cuida da própria rotina já revela que ela não está mais disposta a perder tempo com quem não sabe o que quer. A forma como ela responde com calma mostra que não há mais pressa em provar nada para ninguém. E esse novo jeito dela magnetiza, impressiona, desarma. Ela não fala alto, mas sua presença ecoa. Ela não se impõe, mas ninguém ousa desrespeitar. Ela não grita, olhem para mim, mas todos notam quando ela se retira, porque ela finalmente entendeu. A melhor explicação que existe é uma mulher em paz com quem ela é. E quem não souber sentir isso, com gentileza e profundidade, não está pronto para tê-la por perto. Quando ela para de se explicar, ela se torna inteira. O que acontece quando uma mulher para de se explicar? Ela finalmente se torna inteira, não porque mudou, mas porque voltou a ser quem sempre foi, sem pedir desculpas por isso. Ela já não carrega mais o peso de ser compreendida o tempo todo. Ela carrega o compromisso de ser fiel a si mesma. E essa fidelidade muda tudo. Agora, ela não busca por validadores, ela busca por conexões. Ela não precisa mais traduzir seus silêncios. Ela quer ser percebida por quem tem alma sensível o suficiente para sentir. Ela parou de se colocar em discussões onde o objetivo era vencer, não escutar. Parou de tentar provar que sua dor era real. Parou de implorar para ser levada a sério. Agora, se ela diz que algo dói, é porque dói. Se ela se afasta, é porque o ambiente já não respeita o que ela sente. Se ela silencia, é porque já disse tudo com o corpo, com os olhos, com a energia. E quem for capaz de sentir isso, permanece. E quem não for, que siga. Carl Jung dizia que a alma precisa de silêncio para se escutar. E essa mulher agora vive nesse silêncio fértil. Não é o silêncio da omissão, é o silêncio do discernimento. Ela escolhe o que vale a pena ser dito. E mais do que isso, escolhe para quem vale a pena abrir o coração, porque ela já cansou de se expor em terra infértil, de se explicar para quem só queria argumentos para invalidá-la, de justificar sua dor para quem nunca teve disposição para curá-la. Agora, ela protege sua energia como quem protege o próprio templo. Ela honra sua verdade como quem carrega uma relíquia. E não é orgulho, é amor próprio. O amor próprio que nasceu das vezes em que ela chorou sozinha, com o celular na mão, escrevendo uma explicação que nunca seria compreendida. Das vezes em que ela implorou por empatia e recebeu desprezo. Das vezes em que tentou ser didática com quem não tinha o menor interesse em escutá-la com o coração. Ela cansou, mas não endureceu. Ela se recolheu, mas não apagou a luz. Pelo contrário, agora ela brilha diferente. Brilha sem barulho, sem fazer força, sem precisar convencer. É o brilho de quem já se perdeu, mas se reencontrou. É a luz de quem deixou de implorar e aprendeu a atrair. É a energia de quem não força mais. E justamente por isso, magnetiza. Ela inspira. Porque existe um tipo de mulher que, ao parar de se explicar, começa a ensinar. Ela ensina com os gestos, com o olhar que acolhe, mas também impõe limite, com a presença que transmite paz, mas que jamais será confundida com passividade. Ela ensina, sem querer, que o amor não precisa de provas, precisa de presença. Ela ensina que o cuidado está nos detalhes, que a escuta vale mais do que 1000 palavras, que sentir é mais nobre do que tentar vencer qualquer discussão. E para quem tiver maturidade emocional, ela será uma dádiva. Mas para quem ainda vive nas sombras do ego, ela será um enigma,
Porque ela não se curva, não implora, não decora roteiros emocionais para agradar. Ela simplesmente é. E ser, no mais pleno sentido da palavra, é tudo o que ela sempre quis. Ela aprendeu que ser compreendida nem sempre é possível, mas ser verdadeira sempre será necessário. E agora, se for para alguém ficar, que seja porque a sente. Não porque a entendeu por completo, porque ela mesma ainda está se descobrindo. E tudo bem. Ela aprendeu a conviver com as próprias perguntas, sem precisar explicá-las. Aprendeu a habitar o silêncio, sem transformá-lo em angústia. Aprendeu que o coração que pulsa com verdade sempre será sentido, mesmo que em silêncio, mesmo que à distância, mesmo que nunca seja explicado. E essa mulher agora carrega o tipo de força que não precisa se anunciar, porque ela não levanta bandeiras, ela não pede aprovação, ela não grita sua transformação, ela apenas caminha, com os pés firmes, com o coração limpo, com a alma livre, e todo aquele que cruzar seu caminho vai perceber, mesmo sem entender, ela é o tipo de mulher que não precisa mais se explicar, porque já se tornou explicação em forma de presença. Carl Jung dizia que aquilo que é real simplesmente é, sem precisar ser provado, sem precisar ser defendido. E é assim que ela vive agora, real, inteira e finalmente em paz. Se essa mensagem te tocou, deixa aqui nos comentários. Hoje eu escolho a paz que não precisa de explicações. E se você sente que já tentou se justificar demais, que já se doou além do limite, que já implorou por compreensão, respira. Você não está sozinha, mas talvez esteja na hora de escolher a si mesma, sem precisar explicar por quê.